Vamos aqui ao conto número 15 do livro de contos Ânsia Eterna, da Júlia Lopes de Almeida. O conto se chama Incógnita, um conto muito legal, é narrado em terceira pessoa e começa com um diálogo em que duas pessoas estão num necrotério e estão falando sobre o cadáver de uma mulher que está ali. Ah, o senhor conheceu-a? De vista. Devia ter sido feia. Não, era formosa. Que nome tinha, sabe? Ignoro. E aí uma pausa na conversa entre esses dois homens, tá? E lembrar que era muito comum, na época, quando os jornais publicavam uma notícia sobre um assassinato, sobre um suicídio, algumas pessoas assim liam o jornal e acabavam visitando o necrotério, né, para ver, será que eu reconheço a vítima? Já vi ela, né? E o que acontece com esses dois homens que estão conversando é a mesma coisa. Eles viram essa notícia e acabaram indo lá no necrotério ver, né? E um deles conheceu ela, outro não. Reparem que um conheceu assim de vista, mas o que não conheceu é que vai ser o nosso protagonista. Enquanto um dos interlocutores, o que perguntava, examinava com interesse o interior do necrotério, o outro ia acendendo muito pachorrentamente o seu cigarro. Em frente dele, sobre o mármore branco de uma das 4 mesas, estava o cadáver de uma mulher. E aí aquela questão toda assim, né, muito triste ali. Infeliz, dizia um dos espectadores. O cadáver estava inchado pela absorção da água e já manchado da gangrena. E aí começam a olhar, né, que é uma mulher de cabelos pretos, os olhos entreabertos. E isso vai gerando neles ali o quê, né? Aquela questão de olhar uma expressão medonha feita pelo terror da onda e pelo terror da morte. E agora eles vão retomar o diálogo. O senhor disse que ela não era feia, no entanto, parece horrorosa, como a morte transfigura as pessoas. Se estivesse como eu, habituado a olhar para isto, já não se impressionaria assim. Vá-se embora, está pálido e não convém abusar de uma impressão nervosa. Separaram-se. E reparem que o sujeito que diz que conheceu essa mulher de vista, que era bonita e tudo mais, né, ele sai andando. Agora, o outro que nos interessa, aquele que não conhecia. O outro, ao contrário, tremia. Sentia as palmas das mãos úmidas e geladas, como se as tivesse passado sobre a carne mole da defunta. Cismava continuamente nessa morte desconhecida. E aí, né, ele tenta pensar em outra coisa, mas não. Ele só pensa nessa mulher que está ali morta, né? Ele não conhecia ela, mas pensa nela. Afinal, não fora por causa dele que aquela mulher se matara. E aí ele sempre, né, tinha esse costume de ver as notícias de morte no jornal. Por que haveria agora este fato de o impressionar mais do que tantos outros? Basicamente aquela curiosidade, né? O que aconteceu? E ele começa a especular. Coitada, por que se teria matado, se jogou no mar? Desgraças de amor, naturalmente, aposto. E aí ele pensa, né, que quando ah, passasse de novo pelo necrotério, ele pensa, né, bom, quando eu passar de novo ali, o corpo dela já devem ter tirado dali, né? Naturalmente, aquele por quem ela se matou, se foi por amor, foi procurá-la e, humilhado, arrependido, irá acompanhá-la ao cemitério, fazendo-lhe um enterro bonito e espargindo violetas sobre o seu túmulo, com saudosa ternura. Talvez a matasse uma traição, o amante casaria, o marido amaria outra, ou a vergonha, ou o ciúme. Reparem que ele está especulando. E o que ilustra bem o título, Incógnitas, certo? Então essa mulher morta não sai do pensamento desse homem que não a conheceu. Mas ele fica ali especulando o que pode ter acontecido para ela ter morrido, se jogado na água e tudo mais, né? Então ele sai pelas ruas, ele entra num bar, ele está desnorteado, né? E ele vai num bar, não gosta do barulho e vai de novo para a rua. Mas na rua, como em casa, sentiu o mesmo cheiro e o mesmo desgosto. Entretanto, o outro, que a conhecera, já nem pensava nela. E ele novamente, né, tenta entender por que razão ela se matou. Voltando para casa, parou de novo no necrotério. Só que a morta já não estava mais lá. E aí o que acontece? Ele fica mais sossegado, mas não se coibiu de perguntar com interesse ao guarda se a infeliz for, enfim, reclamada pela família. Então ele vê o guarda ali, não está mais o corpo da mulher, mas ele pergunta para o guarda, né? Vem cá, alguém da família recolheu ela? Não, senhor, respondeu-lhe o guarda com amabilidade. E ele pergunta, mas só um pouquinho, então ninguém a reconheceu? Ninguém. Ninguém procurou ela? Ninguém. E aí o homem começa a lamentar, né? Pô, antes a tivessem deixado no mar, então. Não teve a desventura
Não teve a desventura do pai, do irmão ou amigo que lhe viesse dizer um último adeus. Que coisa triste. E aí o guarda, né, diz que levaram o corpo direto para o cemitério. E aí de novo esse nosso protagonista, que nunca tinha visto ela, né, começa a especular. Talvez se tivesse matado por ser sozinha. A mulher é uma eterna criança, precisa sempre que a conduzam pela mão. Reparem aqui o papo dele, né, que a mulher seria sempre um ser dependente de alguém, uma eterna criança. Precisa sempre que a conduzam pela mão. Então ele acha, né, que de repente ela não deve ter tido um amante, um esposo, um amigo, uma mãe, um pai. E aí vem as especulações. Seria louca? É possível. Então, sempre nessa questão do título, né, que ele retoma, ó. Incógnita. Passando pela terra sem deixar ninho nem vestígio. Afundou-se no mar repentinamente com todas as suas desilusões, ou quem sabe, com todas as suas esperanças. Ou seja, então ela morreu afogada, cometeu suicídio e não teve ninguém para reclamar o corpo ali. Bom, aí o nosso protagonista, ele acha, pô, de repente vá que até tenha passado uma vez por perto dela, enfim, né? Vá que eu tenha até conhecido, eu não me lembre. Por que se obstinava em pensar nela? Que estranho poder era esse, prendendo-o de tal forma a uma desconhecida? Vira pela primeira vez já morta, já putrefata e asquerosa. Acabou-se. Bom, aí ele chega em casa, e ele é casado, ele tem uma filha, e ele vai até a esposa, vai até a filha, ele beijou-as com ternura, demoradamente, sentindo como nunca a alegria inefável de proteger alguém. Ou seja, são duas mulheres ali. Então ele quer dar essa proteção para a filha e para a esposa, já porque ele pensa que aquela que morreu talvez não tivesse essa proteção. Então ele protege a filha, a esposa, fazendo aquilo que ele especulou, né, que a morta não teve. Então ele acaba chamando, né, a filha, a mulher, conta toda essa história que ele passou no dia, a história dessa mulher que não teve ninguém por ela e que, enfim, né, que morreu. Acabada a narração, a esposa tinha os olhos rasos d'água, ou seja, chorou, né, ao ouvir essa história, e a vozinha débil da filha murmurava. O que a filha termina a narrativa? Logo à noite, mamãe, há de me fazer rezar pela afogada. Sim,